Sim, pastor. Bom dia a todos. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães da nossa igreja, todas as mães que estão agora nesse culto online, que está bem breve, né, no próximo domingo, graças a Deus, iremos nos reunir presencialmente e creio que será uma bênção, né? O Ministério de Louvor está preparando, estamos organizando aqui alguns louvores de adoração para a igreja chegar bem avivada, né, bem alegre, e para a gente possamos fazer um culto no domingo, né, com toda a nossa alegria, de todo o nosso coração. E hoje também, né, mesmo sendo online, que nós possamos nos alegrar diante de Deus, cantar os louvores aí na sua casa, junto conosco, abençoando a sua família, abençoando aí toda a igreja, né, que muitos ainda não participam desse momento de culto online. Então, que nós possamos, nesse momento, nos alegrar, mesmo distantes, mas que a gente possa estar aí um com o outro, louvando ao Senhor. Amém? Então, vamos lá, meus irmãos, começar aqui para a glória do Senhor, que você possa cantar comigo todos os louvores, que você possa cantar também, tanto com a voz, como também com o seu coração, e que esses louvores possam chegar nos altos céus. Amém? Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das Leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da Paz,
Cristo venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus que faz, quero viver minha vida em ti. Então, Deus Pai, Tu és meu Deus que faz, quero viver minha vida em ti. tu és meu Deus que faz. Tu és meu Deus que faz, quero viver minha vida em ti. Amém. Amém. Glorificado seja o nosso Deus. Amém. Que possamos declarar que Deus sempre ele é santo, 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 né? E também que possamos nos rasgar diante de Deus, né? Porque Ele faz tudo por nós, a glória dele está em nossas vidas e nós devemos honrá-lo, né? De todo o nosso coração e de todo o nosso ser. Cante comigo esse louvor para a glória do seu nome, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Nós possamos estar cantando em adoração em espírito e em verdade nos nossos lares. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já piso o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Amém. Que nós possamos estar repetindo no nosso lar, que nós nos rasgamos na presença do nosso Deus, que nós estamos aqui quebrantados diante dele, que mesmo em meio às dificuldades, nós não deixamos de crer que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível e que ele pode todas as coisas. Amém? Que nós possamos pedir que a presença do nosso Deus ela aumente nas nossas vidas, dia após dia, que nós possamos estar buscando a face do Senhor. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já piso o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, pela glória, a glória de Deus.
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tu és santo, Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Nós possamos estar glorificando o nosso Senhor todos os dias, em todos os momentos. Amém? Amém. Esse louvor que queremos cantar aqui agora, ele fala que a nossa família está debaixo da graça, né? Então, hoje, um domingo, Dia das Mães, né? Reúna aí a sua família na sua casa, no sofá, na sala, onde vocês estiverem, né? Fique pertinho um do outro, né? E declare que a nossa família, né? Ela está debaixo da graça do Senhor. Devemos gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, né? Nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, dessa pandemia, muitas doenças, e o Senhor tem livrado a nossa família, né? Tem deixado ela debaixo da graça dele, e nós devemos nos alegrar, né? Porque isso é uma promessa do Senhor, né? Então, que possamos louvar junto essa música. É uma música muito impactante e, ao mesmo tempo, uma palavra muito forte, né? Vamos declarar que a nossa família está debaixo da graça do Senhor, amém? Um presente precioso veio ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Minha família, debaixo da graça, nada nas asas de quem a criou. Me aventurar, eu sou meu lar, a presença do Senhor. Declare que a sua família está debaixo da graça. Está na graça do Senhor. O Senhor está protegendo todos nós, está protegendo cada membro, mesmo distante,
está com cada um deles, amém? Debaixo da graça, nada nas asas de quem a criou, bem-aventurado por ter meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada na graça de quem a criou, bem-aventurado por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Amém. Que nós possamos agradecer todos os dias por ter a nossa família debaixo da graça do Senhor, por ter a nossa família andando nos caminhos do Senhor, em meio a tantas coisas ruins que nos acontecem, a tantas coisas ruins e pessoas ruins que a gente vê, tantas notícias ruins aí afora. Mas o Senhor, Ele tem guardado a nossa família. Eu creio que guarda a família de cada irmão da nossa igreja. Amém? E que nós possamos estar guardando todos os dias, orando ao Senhor para que Ele possa continuar guardando a nossa família debaixo da sua graça, da sua mão poderosa, bendita e santa. Amém? Glorificado seja o nosso Senhor. Pastor Edson, agora. Do alimento espiritual. Pegue sua Bíblia, como o Edinho já falou aí. Pegue sua Bíblia, junte a família, abra a palavra do Senhor, vamos aprender juntos a palavra de Deus. E o nosso texto hoje está no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. O livro do profeta Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler do 26 ao 28. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, damos graça, ó Deus, pelo privilégio de mais um culto, de mais um momento, de mais um encontro. Maravilhoso, ó Deus, quando nós nos assentamos para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir os louvores, para ouvir a oração, para estar em comunhão.
Ó Deus, que o Senhor continue proporcionando para a sua igreja momentos bons e agradáveis, onde possamos aprender da tua palavra, aprender com os irmãos. Agora, ó Deus, entregamos a ti a porção da palavra de Deus. Já tivemos os louvores, já tivemos a abertura com a palavra, e agora, ó Deus, Espírito Santo, possa estar aquietando o nosso coração e a nossa mente, para que possamos aprender. Que nada venha atrapalhar esse momento, ó Deus, segura a internet, que nada venha ser mais importante, porque o mais importante que nós temos no momento é a palavra de Deus. Que o Senhor nos conduza, nos abençoe, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar com a igreja hoje um pouco sobre a vida de Ana. E como nós estamos hoje celebrando o Dia das Mães, como o irmão João falou muito bem aí na abertura, o dia de parabenizar as mães, como nós falamos que todo dia é o Dia das Mães, né? Como também todo dia é o Dia dos Pais e por aí vai. Mas escolheram um dia específico para dar essa homenagem. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos encanta. A palavra de Deus, ela nos abençoa e ela também fala dessas mães maravilhosas, dessas mulheres de Deus. Como foi falado já sobre Agar, que também foi uma mãe excelente. E o que nós podemos aprender? E o que a palavra pode nos mostrar através das atitudes dessa mãe, não é? Então, hoje, nós queremos falar sobre tirar do texto, né? Aprender juntos com a palavra sobre a vida dessa mulher chamada Ana. E o título da nossa mensagem é exatamente o que o seu nome significa. Uma mulher cheia de graça. Aí eu coloquei aí uma mãe, né? Eu fiz um acréscimo. Uma mãe cheia de graça. E não é de admirar que no decorrer dos anos, no decorrer da história, Deus deixou as mães para ser esse instrumento bondoso e gracioso que compõe a família, né, para cuidar da família juntamente com o seu esposo. A mãe é que faz toda a diferença juntamente com o esposo. Cada um tem o seu papel no lar, mas a palavra do Senhor, ela cada vez mais ela nos, vamos dizer, ela nos esclarece e nós somos exortados e surpreendidos pela sua graça, cada dia mais, né? Então, algumas coisas que nós podemos aprender, que nós podemos analisar com essa mulher, as suas atitudes. A primeira coisa que eu quero relatar, irmãs, é que essa mulher era uma mulher de fé. Era uma mulher que depositava em Deus a sua confiança. Veja aí o versículo 10, do capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 10, 11 e o 18. Olha o que ele diz. A palavra diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
eles darem um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Nós podemos identificar como ela se entregava ao Senhor, como ela se debruçava diante do Senhor, uma mulher que em nenhum momento ela desistiu da sua fé, embora as circunstâncias, embora toda a adversidade da qual ela vivia, ela tinha um problema do qual estava atormentando a sua vida, atormentando a sua alma. Mas o que nós podemos identificar é que em nenhum momento Ana, ela não está murmurando contra Deus. Ela não está murmurando contra Elcana, o seu esposo. Ela tinha uma dificuldade que precisava ser resolvida. Ela sabia que o problema não estava no marido, porque, na verdade, ele tinha filhos com Penina, a concubina, a outra mulher. Então, o problema não estava no marido, o problema estava nela. Então, ela recorre a quem? A quem poderia resolver o seu problema, que era Deus. E ela, aquele momento de estar ali perante o Senhor, o momento em que ela aproveitava os momentos da celebração, ela procurava um lugar, o lugar da oração, para se debruçar diante do Senhor. Mas nesse dia foi um dia diferente. Nesse dia foi um dia que tudo aconteceu. Esse dia foi o dia em que ela exerceu a sua fé com mais vigor. Foi o dia em que ela derramou a sua vida, derramou a sua adoração aos pés do Senhor. Lembra da mulher pecadora que derramou ali o bálsamo na cabeça de Jesus? Ela faz uma entrega total, ela se entrega ao Senhor. É tanto que no versículo 18, a palavra diz que ela saiu dali confiante. Agora eu pergunto, você já teve essa experiência, meu irmão? Você já teve essa experiência, minha irmã? De estar com um problema que aos seus olhos e aos olhos de todos parece impossível, intransponível. Mas no momento que se coloca diante do Senhor, você sente aquele alívio, você sente aquela sensação de que o Senhor está contigo e que vai lhe dar uma resposta. Essa era a oração que Ana estava fazendo, oração de fé. E ela faz um voto a Deus. E ela faz uma promessa ao Senhor. Olha, nós estamos precisando de mulheres, nós estamos precisando de mães, nós estamos precisando de mulheres e de mães que buscam verdadeiramente o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos aqui alguém que não desistiu da sua família, que não desistiu do seu esposo. Não. Ela foi buscar o Senhor para que resolvesse a situação. Dizia no seu coração: eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão da minha família. Deus há de nos dar uma resposta. Deus há de nos dar um meio para sair de toda essa situação. E essa aproximação que essa mulher tem de Deus, muda a sua história, muda a sua vida, muda a sua família. Eu quero que você observe Hebreus capítulo 11, vamos para Hebreus
Capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher, ela nos dá um exemplo de fé. Ela nos dá um exemplo de como nós devemos agir no nosso casamento, no meio da nossa família, ou em qualquer outra situação. Nós estamos falando de família, estamos falando de mãe, estamos falando de casamento, porque o contexto se refere a uma família. E quantos, irmãos, por menos, têm desistido dos seus casamentos, têm desistido dos seus filhos, têm desistido do esposo, da esposa, têm pedido divórcio, têm ido embora. Há o momento da igreja se voltar para Deus. Há o momento da igreja se voltar para o Senhor. E a igreja é formada de família. E esse é o momento da família estar perante o Senhor. Nós podemos ver também aí, irmãos, a presença de Elcana, que também era um homem de Deus. E nós vemos que Elcana, como ele tratava a sua esposa. Nós vemos aí ainda no capítulo 1, que quando eles subiam para adorar a Deus, e eles distribuía as porções na hora das refeições, ele disse que para Ana ele dava porção dobrada. E mesmo assim ela continuava triste. E mesmo assim ela continuava angustiada, tanto que ele fala para ela: por que tu estás assim angustiada? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então ele era um marido bom. Então ele era um homem de Deus. Mas ele não podia fazer com que ela pudesse ter filhos. Então, ela, na condição também de esposa, se colocou diante de Deus para salvar a sua família, para salvar o seu casamento, numa fé em que Deus podia mudar a história. Hoje, meus irmãos, nós também podemos fazer isso. As mães, já que nós estamos falando de mães que oram, nós precisamos de mães que estejam orando. Nós precisamos de mães que estejam com o coração quebrantado. Não, nós estamos falando daquela oração simples. Não estamos falando daquela oração cotidiana, do corre-corre. Não, irmãos. O texto fala de uma oração de entrega. O texto fala de uma mulher que está ali se debruçando diante do Senhor, conversando com Deus e abrindo o coração diante do seu problema, diante das circunstâncias, diante daquilo que só o Senhor poderia resolver. Só o Senhor poderia dar um jeito em tudo. Hoje, quem resolve as questões da família, quem resolve as questões do casamento, infelizmente, são os juízes. Ou o homem vai procurar outra pessoa. Nós precisamos buscar a Deus. E essa mãe, ou melhor, ela ainda não era mãe. Essa esposa que veio a ser mãe, ela procura um meio que é Deus, com uma fé profunda, com uma fé alicerçada, com uma fé no Deus que ela adorava ano a ano, quando ela vinha a adorar. Isso não quer dizer que na sua casa não seria uma família que adorava a Deus, mas ano após ano eles iam ali para adorar e ela aproveitava aquele momento onde que já era o tempo que todos estavam ali, então ela aproveitava para se derramar ali perante o Senhor. Portanto, uma mulher de fé, uma mulher que estava investindo na sua família. E precisamos de mães que investam nas suas famílias, que não desistam das suas famílias. Amém, irmãos? Outra característica que nós encontramos nessa mulher, uma mulher cheia de graça,
A mulher que está na presença de Deus é que ela é uma mulher de caráter, ela é uma mulher virtuosa. Lembra de mulher de Provérbios? Uma mulher virtuosa, né? A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Então, nós temos aí uma mãe de caráter, uma mulher de caráter, uma mulher que ela está edificando a sua casa no Senhor, edificando a sua casa na presença de Deus. Olha, irmãos, no versículo 22 do capítulo 1, a palavra diz assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, era aí que eu queria chegar, irmão João. Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Então, como eu estava explicando aí na abertura, que o irmão João estava lendo lá sobre Agar, sobre a criança ser desmamada, ela, como o período normal seria de 3 anos, e ela teria que entregar essa criança ao Senhor, então ela, né, fez por bem para ficar mais um pouco com a criança. Ela estendeu mais 3 anos aí, aproximadamente, ficou aí 6 anos com a criança, né? E o período que ela estava mais próxima com ele, né? Queria ali desfrutar um pouco mais daquele filho, né? Queria estar mais perto dele. E outra coisa, veja o cuidado, veja o investimento. Ana estava tratando agora não só apenas do seu filho, o filho que o Senhor a deu, mas um instrumento. Estava cuidando de algo que pertencia por lei, diante do voto que ela fez, pertencia a Deus. E isso nos traz agora, mais uma vez, irmãos, para a nossa realidade, e ela nos mostra uma mulher de caráter, de como essa mulher é dedicada ao serviço de Deus. Vamos dizer, nos nossos dias, dedicada ao reino de Deus. Porque Samuel, essa criança agora, ela está destinada a ser ofertada ao Senhor. Portanto, ela estava ali em mãos de algo que não a pertencia mais. Pertencia ao Senhor. E como ela cuida dessa obra tão preciosa, como ela cuida de algo tão bom, o Senhor entregou nas mãos. Deus tem entregado em nossas mãos, Deus tem entregue em nossas mãos coisas valiosas. Deus entrega em nossas mãos vidas. Deus entrega em nosso reino expandir. Deus entrega em nossas mãos a sua palavra para que seja pregada, anunciada, o evangelho. Nós precisamos cuidar muito bem daquilo que Deus tem entregue em nossas mãos. Deus passa agora as mãos dessa mulher, Ana, para que ela cuide, para que ela zele com todo o máximo de cuidado, de zelo que ela possa ter sobre esse filho, sobre essa oferta do Senhor, porque agora ela tem em mãos algo que ela, no tempo devido, ela vai ofertar ao Senhor. Irmãos, quando nós levamos as crianças à igreja para ser apresentada, a criança quando nasce, eu sempre falo isso quando vou apresentar a criança, nós estamos devolvendo aquela criança a Deus. E agora, né, como tem aquele termo, eu peço os pais para ler aquele termo de responsabilidade, porque agora os pais, eles estão cuidando de algo que não lhes pertence, mas pertence a Deus. Foi Deus que deu. Então, os pais têm toda a responsabilidade de criar, de estar com essa criança, de cuidar dessa criança, de educar essa criança, primeiramente, nos caminhos do Senhor. Portanto, nós precisamos hoje de uma mãe que esteja cuidando dos seus filhos
investindo nos seus filhos na área espiritual. E nós temos perdido muito dessa essência por conta do corre-corre da vida, por conta de toda essa contextualização que nós vivemos, o modernismo que chegou até nós mudou as características da família, e a família tem perdido muito com isso, onde as mães precisam cada vez mais investir tempo com os seus filhos. Ana, ela disse, olha, esse ano eu não vou. Ano que vem também não. Eu só vou agora subir a festa, subir a Jerusalém. Eu só vou na festa do templo quando for para dedicar. Enquanto isso, eu estou investindo nele. Eu estou investindo no meu filho. Eu estou investindo, dando a ele o melhor que ele possa ter. Nós podemos também traduzir isso, vamos dizer, explorar mais um pouco. As crianças, antes de ir para a escola, nós precisamos ensinar aos nossos filhos os preceitos do Senhor, ensinar a palavra de Deus. Quando a criança chega na escola, ela já tem o mínimo de conhecimento da palavra. Eu já falei aqui sobre Anna Wesley, que muitos já conhecem a história. Os seus filhos, irmãos, quando eles iam para a escola, eles já sabiam ler. Ela ensinava a ler pela palavra de Deus. É claro que, naquela época, a criança ela não ia para a escola, hoje, muito nova como vai hoje. Né? Hoje a criança mal nasce, né? Já tem maternal, já tem berçário, já tem... Né? Antes tinha aí eu, por exemplo, eu comecei a estudar com 10 anos. Ou foi com 8, não sei. Por aí. Hoje o menino mal nasce os dentes, né? Sei lá, tá na escola, né? Eu comecei a estudar nessa época aí, acho que foi com 8, 10 anos, por aí. Né? Então, os filhos dela, de Anna Wesley, ela já sabiam ler quando iam para a escola, que aprendiam com a palavra. Então, Ana, ela se valeu desse direito de ficar com o filho mais um pouco de tempo para quê? Para investir, para ensinar, para cuidar. É uma mulher dedicada. Ela preparou o seu filho para servir a Deus, irmãos. Olha que bênção. Preparou a criança. A maior alegria que ela sentia no coração era ver aquela criança servindo, sendo dedicada ao Senhor. Meus irmãos, eu e Erivan estamos fazendo um curso na faculdade do Maciço do Baturité, um curso de extensão em teologia, e um dos estudos que nós estamos explorando, né, que nós exploramos nas aulas, é exatamente esse detalhe, onde hoje os jovens cristãos, irmãos, e as famílias não se interessam mais com os seus filhos pelo ministério. Hoje é muito difícil um jovem dizer, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Coisas que, há um tempo atrás, isso estava fervilhava, era uma febre, era um corre-corre, as pessoas choravam pelo ministério, queriam entrar no ministério, queriam entrar em missões, queriam se dedicar ao Senhor, trabalhar na obra do Senhor. Hoje, isso tem se perdido, irmãos, essa essência de se investir no ministério, de se investir na vida espiritual. E isso nasce aonde, irmãos? Nasce na família. Não há incentivo dos pais. O filho não desenvolve esse desejo, porque verdadeiramente falta investimento espiritual no meio da família em relação à vida espiritual de servir a Deus. Essa mulher, Ana, o desejo do coração dela era exatamente esse. Que o seu filho estivesse servindo ao Senhor, e isso estava satisfazendo ali o seu coração. Olha aí, olha o versículo 27 do capítulo 1. A palavra diz:
Por esse menino orava eu. Por essa criança eu estava orando. Nós precisamos de mães que orem mais pelos seus filhos. E mais do que isso, nós precisamos de mães que ensinem os seus filhos a orar, a buscar a Deus, a estar na presença de Deus. Ou melhor, nós precisamos de investimentos maiores na família. Essa mulher estava carvando os alicerces de uma vida espiritual enraizada e alicerçada no caminho do Senhor, no trabalho de Deus. Nós precisamos desse investimento. Vamos para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Se nós voltarmos para o nosso texto, versículo 22, que nós lemos, do capítulo 1, e ela diz: esse ano eu não irei, e nem os anos seguintes, até que a criança seja desmamada. Porque, ele diz, para apresentar-o perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ou seja, Ana estava oferecendo a Deus não uma boa quantia em dinheiro. Ela não estava oferecendo a Deus um bem maior, como uma casa, um carro, ou qualquer outra coisa que hoje as pessoas estão sacrificando. Ela estava apresentando a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Ela estava com uma grande oferta nas suas mãos, que era o sacrifício de Samuel. Uma grande oferta ela tinha para oferecer ao Senhor no tempo certo, no tempo apropriado, do qual ela havia acertado com o Senhor. Por essa criança eu estava orando. Ensinou aquela criança a orar. Ensinou aquela criança a temer a Deus. Ensinou aquela criança no caminho do Senhor. E a palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Certa vez, um irmão perguntou: qual a idade para que eu possa ensinar a meu filho nos caminhos do Senhor? Qual é a idade certa? Então a pessoa perguntou: seu filho tem quantos anos? Ele disse: tem 5 anos. Ele disse: você já perdeu muito tempo. São os primeiros passos. A criança, ela já entende. E ela precisa ser ensinada. E essa mãe, Ana, um caráter cristão, uma mulher virtuosa, mulher sábia, ela dedica esse tempo agora para investir no que ela tem de melhor para oferecer a Deus. E o que nós temos para oferecer a Deus também, irmãos, de melhor, nossa família, nossa casa, perante o Senhor, perante Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra característica que nós aprendemos com essa mãe virtuosa, com essa mulher cheia de graça, é que ela era uma mulher cheia de gratidão. Era uma mãe agradecida. No capítulo 2, a palavra do Senhor fala do cântico de Ana. O cântico de Ana, nós encontramos um cântico semelhante no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, também tem o cântico de ação de graça de Davi. Ele tem uma semelhança com o cântico de Ana.
Nós encontramos um outro cântico com muitas semelhanças no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, na verdade. No capítulo 1, do 46 ao 55, fala desse cântico de ação de graça, de agradecimento. E para a gente entender esse coração agradecido, essa mulher cheia de gratidão, é que ela releva esse cântico a Deus no momento em que ela oferece essa criança ao Senhor. Ela deixa a criança no templo. Ela e o marido oferecem o seu filho como oferta ao Senhor, e agora eles vêm embora para casa. Eu digo, você que é mãe, como você se sentiria nesse momento? Qual era a sua reação? De deixar o seu filho no templo para ser cuidado? O irmão João colocou muito bem aí na abertura, dizendo que muitas mães deixam a criança no orfanato, abandonam na sarjeta, jogam não sei aonde. Não, irmão, essa mulher, ela estava agradecida porque ela sabia com quem estava ficando a criança. Essa criança seria bem cuidada e bem tratada, seria um sacerdote, um grande homem de Deus. Então, ela não tinha do que se reclamar. Ela não tinha por que estar chorando, ela não foi procurar um lugar onde ela estivesse lamentando a sua sorte. Não, irmão, inclusive essa mulher já havia chorado muito. Agora era momento de alegria, era momento de agradecer ao Senhor. Acompanha aí o capítulo 2 de 2 Samuel. Versículo 1 e 2. Veja o que ele diz. A palavra diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Amém, meu irmão? Que expressão! Que maravilha! Que mensagem! Essa mulher, naquele momento que ela sai do templo e agora eles estão caminhando para casa, ela está agradecendo a Deus, coração agradecido, e ela está dizendo: o Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha, o Senhor é a minha salvação. Amém, meu irmão? Momentos de se alegrar, de louvar o Senhor. O povo de Deus, irmãos, precisa cada vez mais explorar o lado de louvar e agradecer a Deus. Porque essa mulher, ela encontrou, em meio a toda aquela situação, um momento de agradecer a Deus, de ser agradecida. Ela fez um cântico ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tinha feito na vida dela. Nós encontramos na palavra de Deus muitos homens de Deus que, em momentos de dificuldades, oraram ao Senhor. Lá em Atos, no capítulo 16, vamos dar uma olhada em Atos 16, versículo 25. Nós vemos ali que a palavra diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Nós conhecemos essa história. Sabemos que, nesse momento, esses homens eles foram presos, foram açoitados, foram acorrentados num tronco, numa prisão fria, úmida e sem nenhuma condição. Mas a palavra diz que, mesmo assim, os homens estavam louvando e glorificando ao Senhor por tudo que Deus tinha feito nas suas vidas. Há momentos de adorar o Senhor, louvar o Senhor. Há momentos, mesmo diante da situação adversa, momentos de gratidão.
Porque, como nós sempre falamos, irmãos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, nós temos Ana como uma mãe com um coração agradecido, um coração cheio de gratidão a Deus. Nós temos também outro texto. Está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 30. E esse texto fala de Cristo. No momento em que ele estava para ir para o jardim do Getsêmani, para ser preso. A palavra diz assim, Mateus 26, versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E isso me chama a atenção, irmãos, porque Jesus tinha acabado de celebrar a ceia do Senhor com os discípulos, a Santa Ceia, e agora eles estão a caminho do Monte das Oliveiras, mas antes eles param e tem um momento de louvor. E eu fico imaginando, né, que louvor eles cantaram. E que lembrança esses discípulos, eles têm do Mestre, onde o próprio Jesus estava ali no meio deles, naquele momento de louvor, de graça. Jesus não estava com o pensamento voltado para aquele momento difícil, para aquela angústia que ele iria passar daqui a alguns instantes. Jesus, ele se prende, ele se dá aqueles momentos para cantar e louvar, engrandecer o nome do Senhor. A mesma coisa nós aprendemos com essa mãe, com Ana, ao deixar o seu filho. Ela lembra de vem à memória toda aquela situação que ela enfrentava, tudo aquilo que todos os anos ela sofria. Agora não. Agora eu volto para casa alegre, agora eu volto para casa regozijando no Senhor, porque ele resolveu a minha causa, ele resolveu o meu problema, ele salvou a minha família, ele salvou o meu casamento. E isso é motivo de alegria, de bonança na vida. Olha o versículo 5 do capítulo 2 do livro de 2 Samuel. O que é que ele diz? O cântico de Ana ainda. Ele diz, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, perde o vigor. Olha o que ela está comentando nesse cântico. Que, lembra, Penina, outrora, forte, robusta, dava muitos filhos, mas agora cessou. Não tem mais filhos. O seu período acabou. Deus agora concedeu a Ana o direito de ter filhos. E agora a sua história começa a ser escrita. E agora a sua história começa a mudar. O seu casamento tem uma outra situação. A sua família começa a mudar. A sua família começa agora uma nova história. O estéril tem 7 filhos. A família agora cresceu. A família agora estão todos na presença de Deus. Olha, irmãos, esse momento do cântico de agradecimento do que o Senhor fez na vida dela, veja que em nenhum momento ela fala das dificuldades, mas ela fala das bonanças. Ela fala do que o Senhor tem feito na sua vida. Ela fala do que o Senhor tem proporcionado à sua família. Portanto, ela nos ensina que por mais que a situação seja difícil, nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar diante do Senhor. Olhe como ele termina aí no versículo 11. Ou melhor, o cântico termina no versículo 10, mas no versículo 11 a palavra diz assim, então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa,
Porém, o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Eles foram para casa, mas agora eles não foram mais chorando, angustiados, coração apertado. Eles iam jubilando, alegres, porque eu tenho um filho, um sacerdote. O meu filho é um servo de Deus, é um grande homem de Deus. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que hoje, infelizmente, as famílias, dando a situação em que nós vivemos, a preocupação das famílias é que os filhos possam crescer, estudar e procurar uma boa profissão, ser um grande profissional e possa se desenvolver na vida. E como eu falei anteriormente, né? A alegria de ver o filho no sacerdócio, a alegria de ter um filho missionário, a alegria de ter um filho servindo ao Senhor, isso não tem preço. A alegria de ter um filho, não, meu filho é um médico, meu filho é um grande homem de oração. A minha filha, ela se formou, a minha filha, ela trabalha nessa de mulher de Deus. É uma grande serva de Deus. Irmãos, são essas palavras que nós precisamos ouvir. E para isso, nós precisamos de mães colocando a sua família diante de Deus. Lembra do Salmo 128? Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a oliveira, e os seus filhos ao redor da sua mesa será como os frutos da videira. Olha, irmãos, família ao redor da mesa, a esposa dedicada, o marido servindo ao Senhor, isso não tem preço. E nós precisamos de famílias fortalecidas. Esse Dia das Mães, né? Nós queremos dedicar essa mensagem de mães que oram, de mães que se entregam, de mães que buscam ao Senhor. Eu quero finalizar aqui com o versículo 18 até o 21, do capítulo 2 de 1 Samuel. Encerrar essa mensagem dizendo, versículo 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Quero que você pare um pouquinho aí no versículo 19, e que você volte um pouquinho aí no capítulo 1, lá no início, que é versículo 6, que quando Ana subia, juntamente com Eucana e Penina, era uma subida de sofrimento, de angústia, porque por todo o caminho, por toda a estrada, Penina ia falando, Penina ia falando mal com Ana, dizendo coisas. Agora, irmãos, Deus mudou essa história. Ana se tornou uma mulher e as bênçãos caíram sobre sua vida diante da sua atitude de orar a Deus, de buscar o Senhor. Deus viu a oração, ouviu a oração. Deus foi bondoso com ela. Agora, no capítulo 2, no versículo 19, a palavra diz que ano após ano, e eu fico me lembrando a dedicação dela fazendo aquela túnica, preparando aquela túnica, não via a hora de chegar o dia da festa, da grande festa, onde ela iria entregar a estola sacerdotal para o menino que estava no caminho para ser o grande sacerdote, o grande profeta de Israel. Meus irmãos, que maravilha! Aí, como Deus muda a história quando tem alguém orando, quando a mãe, quando a família, quando o pai se dedica à oração. Nós vimos Penina, que teve muitos filhos, mas a história não fala dos filhos dela. A história fala do grande sacerdote. A história fala do grande profeta Samuel,
E os seus pais? Ana e Eucana. Do grande homem de Deus que revolucionou a história de Israel no seu tempo. Um homem que se dedicou totalmente ao trabalho do Senhor, e por trás desse homem existia uma mãe que orava, existia uma mãe que investia, existia uma mãe dedicada, uma mulher de oração ao Senhor. Quero dizer que o caráter da família, desde sempre, irmãos, sempre dependeu do caráter espiritual dos pais. Por isso, vamos orar, vamos investir. Não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Vamos fazer como Ana, como essa mulher que tinha uma dificuldade no seu casamento, tinha uma dificuldade na sua família, buscou ao Senhor, colocou diante de Deus, se encheu de graça e o Senhor abençoou. E nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, nunca subestimar o poder de um lar consagrado a Deus. Nunca subestimar o poder de uma criança pequena consagrada ao Senhor. Família abençoada, mães que oram, mães de joelho, família de pé, filhos de pé. Amém? Que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor abençoe todas as mães e que possamos ter cada vez mais mulheres de oração, mães que buscam ao Senhor, que se entregam aos pés do Senhor, que choram na presença de Deus. A paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.